Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando nesse momento, no seu lar, esteja reinando na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje, aula número 3 sobre aconselhamento pastoral. Eu quero abordar hoje o seguinte tema: nós temos necessidades. Sejamos nós cristãos ou não, o ser humano tem necessidades. E o aconselhador, o ajudador, ele tem que saber dessas necessidades, porque ele mesmo tem essas necessidades. Mas ele tem que saber quando isso, né, está misturado com a questão do aconselhamento, quando isso vem afetar de alguma forma a pessoa que está procurando ajuda através do aconselhamento, não é? Então, eu quero mostrar as necessidades que o ser humano tem e que nós, que estamos exercendo essa questão de conselheiros, conselheiras, ou que queremos exercer essa questão, nós temos que estar realmente conhecendo isso e sabendo sobre isso, não é? E aplicando isso no momento do aconselhamento, ok? São necessidades, repito, que todo ser humano tem, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso. Ele tem essas necessidades. Ele precisa disso na sua vida. Ao decorrer da sua vida, ele necessita dessas questões. Então, vamos lá? Aula número 3. Ok? As necessidades do ser humano. Ele tem necessidades sociais. E, às vezes, devido às questões que ele passa, não é? Isso é quebrado. Então, eu preciso de recuperar essas necessidades sociais nele, que ele volte a ter, né? Após a crise, né? Após o momento de desespero, após a questão do problema ou a vivência do problema, né? Ele precisa de ter isso. Por quê? Isso faz parte da sua vida, do momento em que ele nasce até o momento em que ele morre. Ele tem, nas suas diversas fases, necessidades sociais. E o conselheiro, ele tem que saber. Então, todo ser humano, ele tem a necessidade da segurança. Quando isso é quebrado, ele se sente desprotegido. Ele tem necessidade de ser aprovado, de aprovação, aquilo que ele fala, né? Aquilo que ele diz, como ele age.
ele tem necessidade que aquilo seja aprovado. Há desvios de condutas. Por quê? Porque muitas vezes, quando você vai buscando a história da pessoa, você vê que lá atrás alguém falhou na necessidade de aprová-lo. Não é? Então, coisas muito simples. Vou dar exemplo de criança. Às vezes a criança vem com um papel todo rabiscado, que você não entende nada, ela tem ali 3, 4 anos de idade, ela ainda não tem uma coordenação motor e tudo, mas ela, naquela folha de papel, ela quis transmitir algo de alegria, de felicidade, de amor. Aí você recebe aquela folha, o que você fez aqui? O que é isso? Não estou entendendo nada. Isso aqui não me diz nada. Mesmo ela com 2, 3 anos de idade, ela vai se sentir reprovada. Ela vai sentir que aquilo que ela fez foi mal, que ela não devia ter feito. Não é? Então, é um pequeno exemplo. Ela necessita, olha, que bonito, o que você fez aqui? Oh, que bonito, papai gostou demais. Você é muito esperta, você é muito esperto. Nossa, que bom. Parabéns. Parabéns. Né? E abraça, dá um beijo. Quer dizer, às vezes, o abraçar, o beijar, o elogiar, né? Para aquela criança já é a aprovação. Mas, ao decorrer do tempo, ela vem sendo rejeitada de uma certa forma, em que essa necessidade social dela não é aprovada. E aí vem os problemas de conduta, de desvio de conduta. E quando eu falo desvio de conduta, eu não falo na marginalidade, né? Mas, às vezes, desenvolve-se uma pessoa que ela não tem segurança, né? Ela tem baixa estima. Então, o conselheiro tem que estar atento a isso. Né? Às vezes a pessoa chega e o problema dela está muito mais ligado a uma necessidade social lá do passado que o pai não deu, a mãe não deu, do que realmente o que ela está vivendo agora. Não é? Ela tem necessidade de ter amizades. Relacionamento interpessoal é desde o momento em que a criança nasce. Então, uma necessidade social do ser humano é ter amigos. Agora, vamos lá. Entra aqui a questão bíblica, né? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Nós vemos a amizade entre Davi e Jonatas. Então, quando eu falo amigos, é amigos mesmo. Seja amigo do seu irmão. Irmão em Cristo. Tenha amigos cristãos. Estou falando isso para você que está buscando aí, né, os fundamentos do aconselhamento. É uma necessidade social e nós vamos encontrar isso nos aconselhamentos. Pessoas isoladas que não têm amigos, não teve uma vida social em que teve a chance de compartilhar, né, de amizades. Outro detalhe, o ser humano ele tem a necessidade de obter êxito ou algo útil. Naquilo que ele faz, ele precisa de ver que ele teve êxito, que deu positivo, que ele fez alguma coisa que foi útil. É lógico que, aqui entra um parênteses, aquilo que está na sua capacidade. Então, não adianta me colocar, por exemplo, para fazer trabalhos de eletricidade. Eu não conheço nada de eletricidade. Eu posso incendiar uma casa, eu vou tomar choque. Então, eu nunca vou obter êxito, a menos que eu me prepare para mexer com coisas elétricas. Que eu me prepare para, através de ter um conhecimento
fazer algo útil na área de elétrica. Então, isso também tem que ser mostrado para o aconselhado. Olha, tudo bem, você tem a necessidade social de obter êxito, de fazer algo útil, mas você se preparou? Isso eu estou falando materialmente. Você se preparou para isso? Não é? Então, ele tem a necessidade. E, geralmente, o que acontece? Naquilo em que ele é chamado a fazer, principalmente na sociedade, em que ele sabe fazer, ele precisa de ter êxito. E ele precisa se sentir útil naquilo que ele faz. Essa é uma necessidade. E isso tem que ser reconhecido no momento do aconselhamento. De entender se as pessoas estão desprezando aquilo que ele conhece e sabe, ou se ele está entrando por um caminho que ele não tem o mínimo conhecimento, não é? Então, é a questão de mostrar a realidade e entender a realidade. Mas o homem, o ser humano, ele tem essa necessidade. Ele tem a necessidade de estar livre do menosprezo social, né? Nós sabemos que hoje existem diversas questões, não é? Não quero entrar nas questões aqui de gênero, de raça, não é? De cor, de nacionalidade. Não, eu quero abordar de um modo geral dizendo o seguinte: nenhum ser humano ele pode ser menosprezado socialmente. Ele tem o seu valor na sociedade. E nós, conselheiros, nós temos que tomar cuidado para não destruirmos isso dentro dele. Vou falar da Constituição brasileira. Se você pegar o primeiro parágrafo, né, diz lá que nós não devemos impedir a pessoa, que ele tenha total liberdade de estar dentro da sociedade e dentro dos limites da sociedade, sendo um cidadão. Então, é isso que eu estou dizendo. Além de cristão, eu tenho a necessidade de ser cidadão. Ok? Ainda dentro das necessidades sociais, ele tem a necessidade de ser respeitado na sua individualidade. Ele tem a necessidade de aceitação de como são na verdade. Então, veja bem, há pessoas que são, né, aqueles 4 tipos, nós já passamos por esse estudo. Há pessoas que são coléricas, há pessoas que são fleumáticas, há pessoas que são sanguíneas, né? Há pessoas que são depressivas. Então, cada uma, né, respeitando o seu limite dentro da sociedade, ela necessita da aceitação de como ela é. Não é? Ela necessita de pertencer a um grupo. Então, ela tem necessidade de pertencer a um grupo familiar, a um grupo cristão, a um grupo no trabalho, não é? O cristão, ele tem que saber se portar como cristão nos diversos grupos que ele participa. Isso não tolhe dele a sua necessidade social de ser suprida. Mas na família, na sociedade, na igreja, ele tem a necessidade de pertencer ao grupo, com as suas diferenças em relação às outras pessoas, né? Porque nem todos nós somos iguais, nem todos nós temos o mesmo pensamento. É o que eu digo. Não é porque eu penso diferente de você que eu sou seu inimigo. Não, não é isso. O problema é que, quando 2 pensamentos diferentes passam do limite, não é? E aí se torna inimizade. Só porque pensa diferente. Não. Não pode acontecer isso no meio cristão. Ok? Então, nós, às vezes, quando pegamos alguns casos, nós vemos que as pessoas estão isoladas. E foram terceiros que isolaram. Então,
nós temos que tentar inserir essas pessoas no grupo, porque às vezes ela está ali buscando justamente isso, mostrando a ela os seus direitos e deveres e inserindo ela no grupo ou trazendo uma pessoa que faz parte de algum grupo, não é? Mostrando para ela, fala, olha, você tem que inseri-la. Você também tem os seus direitos e deveres, e um dos seus deveres é buscar inserir ela aqui, porque ela tem essa necessidade social. Ela tem necessidade de reconhecimento. Necessidade de reconhecimento não é orgulho, não é coisas em que trazem, né, à mente, como eu poderia dizer, do sabe-tudo. Não, não é isso. Eu tenho necessidade de ser reconhecido. De ser reconhecido como pai, de ser reconhecido como pastor, de ser reconhecido como marido, de ser reconhecido como irmão, né? Não é bajulação e não é o suprassumo, não é isso, é simplesmente a necessidade de ser reconhecido. Vou dar um exemplo simples. Vou falar como pai, né? Quando a criança é pequena, né, o pai chega do serviço, a criança vem e dá aquele abraço no pai, vem correndo e pula no colo do pai. Ela reconhece ele como pai. Por isso que ela vai de encontro a ele. E, no mesmo tempo, ele demonstra que ele reconhece aquela criança como filho ou filha, e abraça, e beija, né? E faz elogios, né? Então, quer dizer, há um reconhecimento mútuo. Isso é uma necessidade social. Ela tem necessidade de receber atenção como uma pessoa digna. Não é? Então, a dignidade, ela faz parte da necessidade social do ser humano. O que é dignidade? É mais ou menos isso que você está pensando mesmo. Muitos hoje, né, falam assim, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou isso, e às vezes a pessoa acha que eu estou passando ela para trás, não sei mais o quê, e tal, tal. Não. Ela precisa ela precisa de ser reconhecida, ela precisa, né, de ter dignidade. Dignidade, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Né, às vezes, para se dar uma aula sobre aconselhamento, a gente tem que falar, dar muitos exemplos. Né? Dignidade. Olha, você faz esse serviço muito bem. Eu gosto do serviço que você faz. E você é digno. Você falou que iria entregar esse serviço e entregou. Você é íntegro. Você falou que ia gastar isso e realmente gastou. Você é íntegro. Você é digno, porque você disse que isso não daria certo e realmente, se eu fizesse, não iria dar certo. Eu tenho confiança em você. É mais ou menos isso. Tá? Tentei falar aqui em poucas palavras o que é receber atenção como uma pessoa digna. É uma necessidade social. E nós temos que explorar isso muito para trabalhar o aperfeiçoamento, a reflexão, né, do outro no momento em que ele está sendo ajudado através do aconselhamento. E qual é a necessidade material básica de qualquer ser humano? Isso, no momento do aconselhamento, nós temos que buscar isso na pessoa, ver se isso está acontecendo, mesmo através do problema, através da questão que ela está nos colocando, isso está acontecendo na sua vida. Então, a necessidade material básica é um meio de ganhar a vida num lugar onde possa morar e projetar algo para o futuro. Nós, cristãos, também temos essa necessidade. Nós
não somos habitantes dessa terra, nós somos habitantes do céu. Mas, enquanto Cristo não veio buscar a sua igreja, nós, apesar de sermos cidadãos do céu, habitamos nesta terra. E nesta terra nós temos as nossas necessidades. Então, nós temos que ter, né, um lugar digno de morar, e um lugar, e a liberdade de projetar algo para o futuro, de pensar no futuro cristão, pensar no futuro da família, pensar no futuro da sociedade. O aconselhamento é pensar no futuro da sociedade, seja ela cristã ou não. Quando eu estou aconselhando, seja a pessoa cristã ou não, eu estou querendo projetar nela algo bom para o seu futuro, para os seus dias. Então, é um direito dela. E nós, conselheiros, fazemos isso, às vezes, sem saber. Então, nós projetamos na outra pessoa, através dos nossos conselhos, baseados na Bíblia, algo de bom para o futuro do outro, né? O meio de ganhar uma vida. A própria Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, a Bíblia diz que se trabalha, né, é o quê? Ela tem que receber um salário para sobreviver. Não é? É o meio de ganhar a vida. Num lugar onde possa morar. Ela precisa de ter uma habitação. Então, nós vemos aí que, às vezes, entra em questões sociais. E o conselheiro, às vezes, ele tem que ir além. Ah, não, isso não é para a igreja. É para a igreja, sim. A questão é como nós participamos, é como nós agimos. Não é? Nós não somos um ajudador. Se nós somos um ajudador, não é? Nós temos que estar cientes que tanto nós como o nosso próximo, ele precisa de um meio de ganhar a vida. Ele precisa, né, através desse meio, um lugar onde ele possa morar e projetar algo para o futuro. Não é o que você precisa? Se você precisa disso, com certeza o seu próximo também precisa, não é? E ele precisa, né, de alimentação, ele precisa de comer, ele precisa de estar bem corporalmente, o bem-estar corporal, e ele precisa de estar bem afetivamente. O que é isso? Primeiro, a questão da alimentação não tem nem como discutir, não é? Isso, para nós que estamos aqui aprendendo essas técnicas de aconselhamento, essas questões de aconselhamento, é como a Bíblia diz, olha, não adianta você orar e ver que seu irmão está passando necessidade. Então, ele tem a necessidade de alimentar. Às vezes, muitas pessoas vêm a você e você percebe assim que a sua necessidade é que ela não está tendo condições de colocar alimento dentro da sua casa ou mesmo se sustentar através da comida. Eu não quero nem falar aqui de comida saudável ou comida não saudável, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a Bíblia diz para nós termos a atenção em que nós devemos fazer a parte espiritual, orar por aquele, mas se nós vemos que ele está em necessidade, né, e não o ajudamos, a primeira parte foi por água abaixo. Então, o conselheiro tem que estar atento. Às vezes, ele pega, dentro do aconselhamento, pessoas que estão passando necessidades. Não é? E falar isso, talvez, para o público americano, fica pensando, mas quando nós falamos, né, para nós que somos brasileiros,
né? Nós entendemos muito bem a questão social que nós enfrentamos no Brasil, né? A questão do bem-estar corporal é o seguinte: ele tem essa necessidade, não é? Ele tem a necessidade de se locomover, ele tem a necessidade de se sentir bem, né? O seu corpo estar bem, né? Estar com saúde. O conselheiro também ele tem que estar dentro desse fato. Às vezes ele percebe que corporalmente a pessoa não está bem, né? A sua saúde não está bem, porque o seu corpo manifesta as questões que ele está passando, não é? Nesse momento agora em que eu estou dando essa aula, nós estamos, não é? Um grupo de irmãos em Cristo está ajudando uma pessoa que ela está passando por problemas de saúde, em que ela tem que tomar um medicamento diariamente para que ela possa estar vivendo. E sendo mais assim, abrindo mesmo, o que acontece? Ela está grávida, ela tem um problema de coagulação no sangue, em que, se ela não tomar uma injeção específica anticoagulante, a criança que está sendo gerada no útero dela não consegue receber os nutrientes suficientes, como também, né, a circulação sanguínea que necessita para o seu crescimento. Então, ela tem uma necessidade hoje de estar tomando essa injeção diariamente. E aí, ou muitos outros exemplos. Então, às vezes, as pessoas vêm até nós e nós temos que entender isso, não é? A questão afetiva. Nós dependemos do amor, do carinho, da afetividade. Eu não estou falando aqui apenas do relacionamento marido-mulher, namorado, namorada. Não, estou falando de um todo, estou falando de satisfação afetiva, de se sentir amado, de se sentir respeitado, né? Seja como família, seja como membro de uma igreja, seja como empregado de uma empresa, não é? Ele precisa de estar bem afetivamente, não é? Então, é uma necessidade básica do ser humano. E esse ponto da satisfação afetiva, gente, é um dos maiores problemas que nós estamos enfrentando hoje no aconselhamento, nos gabinetes. Muitas pessoas nos procuram dizendo que estão sendo rejeitadas, que o filho não ouve, que meu pai não me vê, né? Que minha esposa não me trata devidamente, e vice-versa também. Aí nós vamos ver que a questão está na afetividade. Nós estamos tratando muito melhor uma máquina do que um ser humano. E quando isso vem, nós precisamos de entender que essa necessidade física, ela precisa ser suprida, entendida e valorizada, seja pelo conselheiro, ou seja pelo aconselhado, ou as pessoas que envolvem o aconselhado. Amém? Ele tem necessidades psicológicas, né? Então, é aquilo que trabalha a mente, que traz a saúde mental. Então, ele tem necessidade de divertir-se, ele tem necessidade de ter liberdade de ação.
Liberdade de ação com responsabilidade. Não é problema, desde que haja responsabilidade na sua ação. Ele tem necessidade de poder lutar pelos seus objetivos pessoais. Sejam esses objetivos pessoais, familiares, cristãos ou mesmo no seu emprego. Não é problema nenhum um cristão querer melhorar de cargo dentro de uma empresa. Não. Ele pode lutar honestamente para conseguir uma posição melhor. Não é? Falando da Bíblia, né, eu vou num versículo assim que eu vou só citá-lo. Ele é bem forte, mas a Bíblia não proíbe, que é a questão do episcopado, quer dizer, do pastoreado. Né? A Bíblia diz que, assim, quem aspira, quer dizer, quem quer chegar ao episcopado, boa coisa é. Então, não é proibido. Mas aí, se você continuar lendo o texto, existem ali as questões da responsabilidade para que você tenha essa aspiração, você tenha, né, o chamado do episcopado. Então, se você aspira o episcopado, boa coisa é. Então, está vendo que mesmo dentro da questão cristã, você pode lutar pelos seus objetivos pessoais? E aí eu nem digo mais que é pessoal, mas é um pessoal espiritual. Então, há necessidade psicológica. E há essa necessidade no conselheiro de, às vezes, entender aquele que está buscando ajuda, não é? A próxima aula, nós vamos continuar o assunto e aí nós já vamos entrar já em algumas questões dentro do aconselhamento pastoral, dentro de algo mais concreto que pode acontecer. É aquilo que eu disse. Nós separamos alguns assuntos para discutirmos aqui, para ser, vamos dizer assim, o pontapé inicial para o seu interesse em trabalhar na sua vida esse ministério do aconselhamento, do ajudar ao próximo. É um mandamento de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.